Vamos falar de uma transformação gigantesca, daquelas que redesenham um setor inteiro. A gente vai mergulhar fundo no novo mundo do varejo para entender como as regras do jogo viraram de cabeça para baixo. É isso mesmo. Aquele manual de sucesso que todo mundo seguia por décadas pode rasgar. Simplesmente não funciona mais. O que garantiu o topo antes, hoje não te tira nem do lugar. E pensem só nisso aqui. Antigamente, a briga era com a loja da esquina, do outro lado da rua, talvez no shopping da cidade. Agora, a competição pode vir de qualquer lugar do planeta. Um clique e pronto. A distância sumiu. Então, tá. Vamos mergulhar nessa história para valer. Para entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa encarar de frente essa nova realidade. E essa situação, nossa, ela resume perfeitamente o tamanho do desafio. Ter um bom produto e um preço justo era tipo o básico para ter sucesso. Hoje, isso é só o ingresso para entrar no jogo. A partida ficou muito, mas muito mais complexa. E para a gente começar a entender essa complexidade toda, a gente tem que ver o tamanho e a diversidade desse novo universo. Não é mais uma coisa só, virou um ecossistema gigante e todo interligado. Olha só a variedade que a gente tem hoje. Vai desde o supermercado de sempre até o e-commerce puro, passando por serviços como bancos e escolas e chegando nesse modelo fascinante, o phygital, que nada mais é que essa mistura do físico com o digital. Sabe, tipo quando a gente compra online e busca na loja? O varejo hoje está em todo lugar. E qual o tamanho disso? Bom, estamos falando de um mercado global que movimenta mais de 28 trilhões de dólares por ano. É um número difícil até de imaginar e que mostra o peso gigantesco desse setor na economia do mundo. E dentro desse bolo todo, olha essa fatia aqui. O e-commerce já abocanha 22% de todas as vendas. E não para de crescer, viu? Um ritmo de quase 10% ao ano. É uma força que simplesmente não dá para ignorar. Mas então, o que o consumidor quer no meio disso tudo? Esse número aqui diz muito. 73% das pessoas esperam experiências personalizadas. Ninguém quer ser tratado como só mais um. A busca é por se sentir único, entendido. Trazendo a conversa aqui para o Brasil, a realidade fica ainda mais nítida. Dê uma olhada no domínio dessas plataformas digitais. Juntas, elas tiveram 22 bilhões de acessos no último ano. Fica bem claro quem está mandando no jogo por aqui. Certo. Então a gente tem um mercado digital bombando, crescendo sem parar. Mas é exatamente aqui que a história fica, bem, mais complicada. A gente entra no que dá para chamar de o grande paradoxo do consumidor. Porque de um lado a gente vê essas receitas absurdas no último ano. Shopee faturando 75 bilhões de reais, Shein com 15 bi, Temu com 10, são números que gritam sucesso, né? Só que do outro lado da moeda, a gente tem esse número, 80 milhões. É a quantidade de pessoas endividadas no país. É um contraste brutal, um verdadeiro soco no estômago quando a gente compara com a slide anterior. E aqui a gente detalha essa realidade. Com 70% das famílias com alguma dívida, o jeito de comprar muda completamente. As pessoas saem menos para consumir, não se apegam tanto a uma marca só e, claro, a prioridade máxima é caçar descontos e promoções. E qual o resultado prático disso? Esse gráfico mostra a tendência. Uma queda na atividade geral do comércio. O paradoxo está aí, bem claro. Um boom de vendas digitais, muitas vezes de produtos mais baratos, acontecendo ao mesmo tempo em que a população está com poder de compra espremido. E isso afeta o varejo como um todo. Ok, diante desse cenário tão desafiador, fica a pergunta: para onde o varejo vai agora? A boa notícia é que já existem pistas, e elas apontam para 5 tendências principais que estão definindo o futuro do setor. É como se fosse um novo guia de sobrevivência. Primeiro, inteligência artificial em todo lugar. Segundo, a explosão da retail media, que são os anúncios dentro das próprias lojas online. Terceiro, o shoppertainment, essa mistura de compra com diversão. Quarto, a sustentabilidade ganhando muita força. E, por último, a transformação da loja física num lugar para passear, não só para comprar. E essa história de inteligência artificial, gente, isso já deixou de ser coisa de filme, tá? A gente está falando de assistentes que praticamente compram sozinhos para nós e de uma personalização que chega a adivinhar o que a gente quer. É a tecnologia mudando tudo. E aqui a gente vê a quinta tendência em ação. A loja física não pode ser mais só um lugar de passar o cartão. Ela tem que virar uma experiência, um programa, um destino, como nesse exemplo da Amazon Go.
O objetivo é fazer as pessoas quererem estar ali. Com toda essa revolução acontecendo, uma pergunta fundamental fica pairando no ar. Qual vai ser o futuro daquelas lojas gigantes, tradicionais, que a gente conhece a vida inteira? Para a gente refletir sobre isso, vamos pegar o maior de todos, o chefão, o Walmart. Os números são de outro planeta. Mais de 10 mil lojas, receita de mais de 680 bilhões de dólares e um valor de mercado que bateu 1 trilhão. É um titã, não dá para negar. E aqui, a gente fecha com a grande provocação. Se até um colosso global como o Walmart suou a camisa e teve muita dificuldade para se dar bem no Brasil, o que isso quer dizer para os nossos supermercados? Eles estão preparados para essa nova era? E os shoppings, qual o futuro deles? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.